Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Boa noite. Amados, hoje pela manhã nós demos início a uma nova série e nós estamos falando sobre família como Cristo. E o tema da nossa mensagem é a família de Jesus Cristo na perspectiva teológica. Pela manhã, nós afirmamos que Jesus, o Filho de Deus, não foi gerado e nem criado, mas que ele sempre coexistiu com o Pai e com o Santo Espírito, na pessoa do Deus triuno. Três pessoas distintas, mas não divididas, que formam o único Deus existente, o Criador de todo o universo, o Deus de Israel. Então, nesta manhã, nós falamos e mostramos que antes de Jesus ser filho de José e Maria, Jesus é o próprio Deus, Deus que se fez carne, Deus que já existia muito antes da própria criação. Jesus eternamente existe. Por isso Jesus se chama e se diz: eu sou o alfa, o início, sou o meio, sou o ômega, porque ele é eterno. E isso ficou claro para nós nesta manhã, de forma que Maria e José, na verdade, não são os pais de Jesus, mas foram criados por Jesus, criaturas, homens feitos pelo próprio Jesus, e que Jesus usou para ser então gerado na forma de homem, e se tornar homem e viver entre nós. Dessa forma, nós podemos assim dizer que José e Maria são os pais do Jesus histórico. E eu vou dizer que pais ainda entre aspas, afinal de contas Jesus não tinha sequer o DNA de José e de Maria. Porque se tivesse o DNA de José e Maria, ele já não poderia morrer por nossos pecados. Afinal de contas, ele receberia então o DNA do pecado que vem sobre todo o ser humano. Por isso, ele foi colocado, segundo a própria Escritura, foi a semente divina, foi gerado pelo próprio Deus colocado ali. Hoje à noite, eu quero responder a pergunta, então não mais quem são os pais de Jesus, mas a pergunta desta noite é: Jesus tem irmãos? Essa é a pergunta que eu quero responder nesta noite e refletir com vocês. Mas para que eu possa responder a pergunta se Jesus tinha irmãos, da mesma forma eu preciso considerar e olhar e estudar nesta noite, nós refletimos essas duas realidades de Jesus. O Jesus histórico, aquele Jesus que nasceu então da Virgem Maria, o Jesus que viveu entre nós 33 anos, mas também preciso olhar e responder a partir da perspectiva do Jesus, o Filho de Deus. E eu vou começar nesta noite falando do Jesus histórico. O Jesus histórico, o Jesus que viveu entre nós em carne, ele tinha irmãos por parte de Maria e José? Essa é uma pergunta que tem levado muitas, tem levantado muitas discussões ao longo dos anos. No campo teológico, discussões até mesmo denominacionais por conta disso. Os católicos romanos e ortodoxos, assim como alguma parte, uma vertente dos luteranos, defendem a teoria de que a Virgem Maria, a mãe do Jesus histórico, concebeu Jesus sendo virgem e continuou virgem em toda a sua vida. Isto é, ela nunca se relacionou com José, o seu esposo, ou com qualquer outro homem. Se nós
aqui falando antes de entrar na Bíblia propriamente dito, se nós considerarmos essa teoria verdadeira, José possivelmente foi o homem mais infeliz dos seus dias, pois ele tinha uma jovem esposa bonita, a quem ele amava e desejava, estava pronto para se casar com ela, pronto para ir para a lua de mel, quando todos os seus sonhos, seus desejos como homem, é interrompido por uma visita de um anjo, que lhe diz assim: José, eu tenho uma notícia para você hoje. Maria, aquela que você está sonhando essas noites, esperando a sua lua de mel, vai conceber, vai dar à luz uma criança. E a Bíblia diz que José não gostou muito, tanto que ele já pensou: vou largar essa mulher, como é que é esse negócio, né? E ele diz para ela: não se preocupe, a criança que ela vai gerar foi colocada pelo próprio Espírito de Deus, ela não teve nenhuma relação com nenhum outro homem, então abraça Maria, cuide dela. E José assim fez. Agora você imagina, se José, após o nascimento de Jesus, continuou com Maria, sem tocá-la, olhando para aquela mulher todas as noites, ao seu lado, pensando: santa, santa, santa ela é, eu não vou jamais tocá-la. Ele foi muito infeliz, como homem, desejando-a, e quem sabe, né, pecando todas as noites, né, porque afinal de contas, né, não podia sequer tocar naquela mulher. Isso realmente não tem nem possibilidade de ser considerado. Eu sei que da forma que eu estou falando, talvez você fale: nossa, o pastor está sendo sarcástico, mas não existe um homem que é passar anos olhando para uma mulher deitada na sua cama, quem sabe às vezes vendo-a tomar um banho, mas viver puramente naquele estado. José, também que eu não fui José, né? Mas vejamos o que a Bíblia, vejamos o que a Bíblia nos diz quanto à possibilidade de Jesus ter irmãos e irmãs. Depois eu volto em José. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 13, versos 55, versos 56. Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Diz assim: não é este o filho do carpinteiro, se referindo a José, que era carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs, de onde ele obteve todas estas coisas? Alguns homens da cidade de Jesus, homens que conheciam plenamente a Jesus, que sabiam das suas origens, estavam admirados com Jesus, e por isso eles pronunciam essas perguntas: não é este o filho do carpinteiro? Não é ele o filho de Maria? Não são seus irmãos? Eles vão citando, como quem diz: nós o vimos crescer, nós sabemos de onde ele vem, nós sabemos quem são seus pais, nós sabemos quem são a sua família, quem são seus irmãos. E o interessante é que a palavra irmãos, a palavra grega que aí se encontra, a palavra irmãos, grega, adelphoi, essa palavra, ela significa ao pé da letra, aqueles que partiram do mesmo útero, do mesmo ventre. A palavra Delphis, né, significa útero, ventres. Então, quando se tem Adelphis, quer dizer que eles vêm da mesma origem. Nós podemos, então, afirmar, primeiramente pelas palavras gregas, que se refere a irmãos de Jesus, nascidos de José e Maria. Agora, eu não vou ser aqui inconveniente ou hipócrita de dizer que a palavra adelphoi também pode sim ser usada, e algumas vezes ela o é, para se referir a primos. Mas poucas
vezes essa palavra é utilizada desta forma, para mostrar um parentesco muito próximo, muito íntimo. Por isso que é importante nós olharmos o contexto histórico da frase, para podermos definir a que tipo de grau e parentesco que o texto se refere. E é por isso que eu mostrei para vocês e disse do início, que eram pessoas que conheciam plenamente a família de Jesus, e é isso que eles estão tentando mostrar e afirmar. Fica evidente nas palavras que eles sabiam a origem de Jesus. Fica evidente nessas palavras quando eles afirmam quem são os pais e automaticamente já afirmam quem são os irmãos de Jesus, como quem diz, nós conhecemos a família de Jesus. E não a ideia de que está se referindo a primos muito próximos. Porque, na verdade, quando o texto quer se referir a esse tipo de parentesco, existe uma palavra grega específica para primo. E é por isso que nós precisamos olhar o texto e olhar o contexto do que está acontecendo, e tudo nos remete a dizer realmente que se refere a irmãos por parte de José e Maria. Outro texto, Mateus capítulo 12, versículo 46, diz assim: falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Jesus falava em algum local próximo de sua casa. E o texto apresenta a mesma palavra grega, adelphoi, para indicar que sua mãe e irmãos vieram falar com ele quando ele estava ensinando a um grupo de pessoas. O texto, mais uma vez aqui, é claro em querer mostrar que se referia a Maria e seus filhos. Quando ele diz Maria e seus irmãos, porque eles estão tentando identificar a quem pertence esses irmãos também, dizendo que pertencem, são filhos de Maria. Senão eles iam colocar Maria e seus primos aqui neste caso. Mas eles querem identificar, ligar estes irmãos à pessoa de Maria, e não primos. A palavra primos, no grego, é a palavra anépsis, e não é usada aqui neste caso. Eles querem mostrar que realmente vieram e são irmãos de Jesus. Mas para nós fecharmos um pouco essa discussão, eu ainda quero ler um outro texto, Mateus capítulo 1, versículo 25. E eu vou voltar então no José, que eu falei para vocês. Diz assim: mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, enquanto Jesus não nasceu. Ele pôs o nome de Jesus. Mas não teve relações com ela enquanto. O texto está afirmando que José não teve relação com Maria enquanto ela não deu à luz. Então já está subentendido, já está sendo anunciado para nós que após ter dado à luz, eles tiveram relações sexuais. É o texto da Bíblia que está afirmando. Maria não morreu virgem. Quer algo mais claro do que isso? Eu creio que nós podemos afirmar sem dúvida que o Jesus histórico, Jesus que nós vimos encarnado, que viveu entre nós, neste sentido ele teve irmãos por parte de José e Maria, que José não viveu na vontade, não. José fez, viu? É o que o texto nos mostra. Mas então eu quero olhar para o Jesus, o Filho de Deus. Daí, quando nós falamos de Jesus, o Filho de Deus, estamos propondo olhar para a compreensão de Jesus, agora a respeito de sua família. Nós vamos olhar através dos olhos de Jesus, o que ele entende por família, quem ele define, ele, Jesus, como sua família. E para isso eu quero apresentar a vocês alguns fatos históricos, para que nós possamos entender esta verdade, para que nós possamos compreender através do olhar de Jesus, alguns fatos na vida de Jesus que vão nos ensinar e nos mostrar como Jesus compreendia sua família. Primeiro fato histórico. Os pais de Jesus, assim como todos os judeus, iam todos os anos a Jerusalém em virtude da festa da Páscoa.
Quando Jesus tinha 12 anos, os seus pais, como todos os anos, subiram até Jerusalém para lá levarem a sua oferta ou comprarem lá uma oferta que seria entregue ao Senhor, dado nas mãos dos sacerdotes, e eles imolavam aquela oferta, então, ao Senhor. E eles subiram lá. Terminados os dias da festa, regressaram para as suas casas. Todos faziam isso. Então, todos iam a Jerusalém e todos, então, retornavam depois para suas casas. Bom, no regressar para suas casas, José e Maria acreditaram que Jesus estava junto com seus parentes, junto com o pessoal que subiu com eles. Era muito comum que determinados clãs, as famílias se reuniam e subiam junto. Assim eles se guardavam e se protegiam uns aos outros e desciam também juntos. E era muito comum, com isso eu quero defender aqui José e Maria, para vocês não acharem que eles eram pais negligentes, mas era muito comum naquele período que as crianças se misturassem umas com as outras, até mesmo almoçavam na casa dos parentes, porque Israel se compreendia como uma grande família. E dessa forma, as famílias andavam muito unidas, não é? Muito próximas. Então eles desceram e imaginaram que, quem sabe, Jesus estava com seu primo, João Batista, que era 6 meses mais velho, e eles estavam brincando e correndo, e quem sabe imaginou que Jesus já estava até comendo lá na casa da Isabel, Zacarias. Mas, decorrido um dia de caminhada, chegou a hora de dormir. E aí, então, cadê Jesus? Aí começa a perguntar, cadê Jesus? Não está lá com Isabel, não está com João Batista, não está aí. Começa a andar e achando que Jesus estava no meio deles todos, descobriu que Jesus não estava lá, Jesus ficou para trás. E eles resolvem, então, voltar. Decorrido um dia, eles levam também agora um dia para voltarem. E aí, então, passaram, chegou a noite, deitaram, voltaram, chegaram possivelmente à noite também, descansaram, e só no outro dia, procurando Jesus, diz que no terceiro dia foram encontrá-lo. Agora, eles estavam perplexos, assombrados, porque Jesus também estava diante de alguns homens, quando foi encontrado, ensinando a respeito das Escrituras, um menino de 12 anos, ensinando, e estavam todos maravilhados, e Maria e João, Maria e José, aflitos, como qualquer pai que perde os filhos, aflitos. E você já pensou eles falando, como é que nós vamos dar conta para Deus depois, hein? Perdemos o Filho de Deus. Veja só que acontece em Lucas capítulo 2, versículo 48 a 50. Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Com 12 anos, Jesus já estava afirmando claramente a que família pertencia. Jesus tinha consciência de quem era e por que ele se tornou um homem. Ele sabia que era o Filho de Deus. Contudo, Maria e José não entenderam o que ele estava dizendo. O segundo fato histórico na vida de Jesus que eu quero destacar, cabe ao texto que nós já lemos. Jesus estava falando a uma multidão, quando uma pessoa então se aproxima dele, e lhe informa que a sua mãe e irmãos estavam do lado de fora da casa, querendo falar com ele. Então, ele dá uma resposta, que demonstra claramente quem são, na sua perspectiva, aqueles que fazem parte de sua família. Fica nesta resposta de Jesus evidente que Jesus compreende família além do fator sanguíneo. Veja então o que diz Mateus, capítulo 12, a partir do verso 46. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo.
quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Para Jesus, sua família é formada por todos aqueles que fazem a vontade do seu Pai celestial. Jesus está dizendo que são seus irmãos aqueles que creem nas palavras do Pai e a obedecem. E eu lembro que aqueles que creem no Pai, creem no Filho, pois ele foi enviado pelo Pai. Terceiro fato histórico que eu quero destacar, parece que nesse mesmo discurso, talvez um pouco anteriormente a este, agora narrado por Lucas, um fato acontece. Um pouco antes da mãe de Jesus chegar, uma mulher se manifesta por causa das belas palavras de Jesus, de uma forma entusiasmada. Lucas 11, 27 e 28 nos diz que quando Jesus então dizia estas coisas, ele estava ensinando as pessoas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Mais uma vez, preste atenção na resposta de Jesus. Ele respondeu: antes, isto é, ele não disse que ela não é feliz, mas ele diz: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. O fato de Maria ter sido mãe do Jesus histórico, do Jesus encarnado, era algo sim a ser celebrado. Contudo, segundo Jesus, a verdadeira bem-aventurança consistia em ser um discípulo, e não em ter um grau de parentesco com Jesus encarnado, mas ser alguém que ouve as palavras e a obedecem. E somente se é discípulo quando se ouve e obedece. Você não pode dizer discípulo de Jesus se você o segue apenas para ouvi-lo. Porque o discípulo é aquele que segue, ouve e obedece. Porque o reconhece como Deus. Eu não posso reconhecer Jesus como Deus e desprezar suas palavras e não aplicá-las à minha vida. O verdadeiro discípulo é aquele que ouve e obedece. Porque senão você está enganando a si mesmo, construindo a sua casa na areia. Essa é a diferença em fazer parte daquela multidão de seguidores que querem obter a bênção, que querem comer o pão que foi multiplicado, que quer ver um milagre acontecendo, mas que não obedecem, que não se sujeitam a Cristo. Porque o discípulo é aquele que obedece, que se sujeita. É aquele que não está correndo atrás da bênção, mas corre atrás do próprio Deus. E não daquilo que Deus pode dar e oferecer. Então eu quero levantar a pergunta, que eu não poderia deixar de fazê-la: como eu posso me tornar um filho de Deus? Ou você poderia colocar de outra forma: como eu posso me tornar um irmão de Jesus Cristo? Paulo nos revela, na carta aos Efésios, que desde antes da criação do mundo, Deus Pai já havia nos predestinado, através de Jesus Cristo, para sermos seus filhos. Veja só o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, verso 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua
vontade. Deus nos criou com o fim de nos ter como filhos. Deus te criou com o fim de te adotar, de tornar você um filho e uma filha, de você ser parte da sua família. Este é o propósito de Deus. Só nos tornamos filhos de Deus quando nos tornamos um com Cristo. Por isso o texto diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. O cristianismo inaugura um novo tipo de relacionamento, que não exclui o parentesco de sangue, mas que vai além, a oferecer o parentesco espiritual, através do sangue do Cordeiro, através de Jesus Cristo. Há muitos cristãos das mais diversas denominações evangélicas que não estão empenhados em fazer a vontade de Deus. Esses são aqueles que chamam Jesus de Senhor, mas não fazem a vontade, consequentemente, a vontade do Pai. Chamam Jesus de Senhor, mas não lhe obedecem. Não fazem a vontade do Pai. E parece que estes se esqueceram da advertência de Jesus, que foi dada a alguns homens, quando ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Para muitos, ser cristão significa uma adesão à igreja. E eu quero dizer que isso é uma falácia, é um engano. Ser cristão implica em uma adesão à pessoa de Jesus Cristo, e não a uma igreja. Você precisa se unir a Cristo, e quando você se une a Cristo, você se torna um com Cristo, você é adotado, abraçado pelo Pai, que coloca em você o seu espírito, sela em você o seu espírito. Dessa forma, você também é inserido no corpo de Cristo, e se torna então um. Deu para entender? Então não é só uma questão de dizer que Jesus é Senhor. Sabe esse negócio de... Eu vou lá na frente, lá, o pastor perguntou para mim: você aceitou Jesus como Senhor? Eu aceitei Jesus como Senhor. Aí pronto, meu nome está escrito no livro da vida. Não é bem assim a coisa. Não é só você falar Jesus é Senhor. É você deixar que Ele seja Senhor. É você se render verdadeiramente a Cristo. Porque confessar com a boca e crer de todo o coração implica numa renúncia verdadeira e autêntica de si mesmo, para que Cristo seja Senhor da sua vida. E aí então, quando isso é feito e você compreende esta verdade, você se rende realmente e diz: Senhor, Tu és o autor da vida, Tu és meu Senhor, o que me disseres eu farei. Porque nada mais tem sentido neste mundo, nada mais tem sentido de existência, se não for nos Teus pés o meu viver. Tudo te entregarei, tudo te entregarei. É quando fazemos isso somente, e obedecemos então agora aquele que é Senhor de nossas vidas. Sim, aí eu posso dizer: eu sou cristão de verdade. Porque só dizer Senhor, Senhor, e Jesus Ele vai longe, nem faz esse negócio de você falar que é Senhor, Senhor, que você expulsa demônio em meu nome, que você profetiza em meu nome, que você faz... Isso não quer dizer nada, não diz nada, se você não faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você precisa se unir a Cristo. Como isso é possível? Isso é uma atitude de fé. Apropriamo-nos pela fé de todas as promessas de Deus, para nós por meio de Jesus Cristo. Quando cremos nas palavras de Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, e Ele se torna em nós o selo e penhor de nossa salvação. E o Espírito Santo que em nós agora habita, nos une ao corpo de Cristo, nos tornando membros de seu corpo e de sua igreja.
a igreja vitoriosa, triunfante. E uma vez então unidos a Cristo, sim, nos tornamos filhos de Deus, adotados por meio de Jesus Cristo, conforme descreve o apóstolo Paulo. Se você hoje quer se tornar um filho de Deus, quer se unir ao corpo de Cristo, ser um com Jesus, você só precisa dar um passo de fé. Só isso. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Você que está aqui hoje, quem sabe você não fez uma entrega da sua vida a Jesus Cristo, e você quer fazer isso hoje, dar esse passo de fé. Eu quero pedir que você levante uma das suas mãos aonde você está. Você quer dizer: Jesus, eu quero sim. Eu quero me entregar ao Senhor nesta noite, eu quero me render inteiramente ao Senhor, eu quero ser filho de Deus, eu quero ter meu nome escrito no livro da vida, porque eu creio no que fizeste naquela cruz. Se você quer aceitar hoje, entregar sua vida a Jesus, eu peço só que você levante uma das suas mãos. Feche os teus olhos ainda e ore apenas comigo a oração que eu vou dizer. Mesmo você que não levantou a mão, que está sentado aonde você está, e quem sabe você está dizendo: eu quero me entregar a Jesus. Repita esta oração simples que eu vou fazer. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti, num passo de fé. Ainda que meus sentimentos possam duvidar, e ainda que eu não consiga nesta noite Te tocar, mas eu venho pela fé. Venho como estou. Reconheço que sou pecador. Reconheço que em minha vida busquei sempre as minhas vontades. Hoje eu Te peço, Jesus, perdoa-me, Senhor. Toma a minha vida em Suas mãos. Ensina-me os Teus caminhos. Quero lhe servir com todo o meu coração e me comprometer a ser um discípulo. Não só ouvir, mas obedecer. Eu faço esta oração diante de Ti, diante de todos que aqui estão, em Teu nome santo, Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.